Meus queridos amigos, é sempre uma alegria muito grande podermos estar juntos para conversarmos sobre doutrina espírita. Doutrina essa tão importante para nós, né, na medida em que ela nos auxilia nesse momento de dificuldade pelo qual todos nós estamos passando, né, nos pacificando, nos esclarecendo, ajudando a compreender, né, tudo esse movimento, né, no nosso planeta em direção a um mundo melhor, a um mundo de regeneração. Então, é sempre bom nós estudarmos, estarmos juntos, participarmos, né, dos estudos para enriquecer os nossos conhecimentos, aclarar a nossa mente, tá? E enxergarmos, inclusive, as oportunidades de trabalhar e servir em prol do nosso semelhante. Iniciamos hoje, na parte terceira, tá, o capítulo 1 da lei divina ou natural. É aquela parte de O Livro dos Espíritos que corresponde, né, ao Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui Kardec vai colocar uma série de conceitos, uma série de perguntas, muitas delas têm tudo a ver com o que nós estamos passando na atualidade, né? O nosso tema de hoje é o bem e o mal, né? E esse tema é muito bom porque nós vamos encontrar perguntas aqui que têm uma relação direta, né, com a nossa vida pessoal, tem uma relação direta com o nosso comportamento, tem uma relação direta com aquilo que nós podemos fazer, né? E ele começa assim: que definição se pode dar da moral? E os espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo que faz pelo bem de todos, né? Porque então cumpre a lei de Deus. Então, nós vemos aí uma questão muito interessante, né? Que é essa visão de moral que ele coloca, né? É a regra do bom proceder, né? Agora, mas e o bem e o mal, né? Vamos dar uma avançadinha numa outra pergunta. Essa foi a 629. Vamos dar uma avançadinha aqui na pergunta 634 para entendermos um pouco disso daí. E aí, então, Kardec pergunta, né? Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? E aí os espíritos respondem a Kardec: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Então, vejo que, olha a independência que nós temos, né? Não somos marionetes, não somos bonecos, nada, tá? Deus, ele nos cria, tá? E está lá na pergunta 115 isso, né? Que vai nos mostrar que Deus nos cria simples e ignorantes. Quando entramos no reino nominal, ou seja, quando nos tornamos espíritos, né, recebemos o quê? O livre-arbítrio. E Deus nos coloca aqui com esse livre-arbítrio e nos diz: agora é por tua conta. Ou seja, você que tem que fazer todo o seu aprendizado. Você que tem que determinar o seu progresso, mais rápido ou mais devagar, tá? Ele coloca tudo à nossa disposição, esse mundo maravilhoso que nós temos. Ele coloca à disposição toda essa influência da espiritualidade superior, tá? Tentando nos guiar e tudo, mas nós é que temos que fazer tudo isso, né? Então, nós começamos lá atrás, simples e ignorantes, e fomos evoluindo a nossa inteligência, fomos descobrindo as coisas, fomos raciocinando e desenvolvendo, né,
a visão das coisas da nossa volta. Deixamos de ser caçadores, passamos a ser agricultores, vamos dizer assim, porque começamos a plantar, né? Então, tudo isso marca a nossa evolução, quando fomos criando os instrumentos, tá, para a nossa defesa, os instrumentos para a caça, os instrumentos para o trabalho, quando descobrimos aí o fogo e tantas outras coisas mais, né? Nós vemos, quando olhamos, né, desde o homem primitivo, lá, o primeiro hominídeo que apareceu, que nós fomos evoluindo. Agora, é interessante, né, porque, continuando essa resposta dos espíritos, né, ele coloca assim: Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Então, quer dizer, nós escolhemos, muitas das vezes, o caminho do mal. Quando eu falei aí da agricultura, a gente pode até dar um exemplo, né? Um exemplo mesmo, né? Não sei se foi isso que aconteceu naquela época, né? Quando o homem aprendeu a semear, a plantar, tá? Ele viu que ele tinha que colocar aquilo ali, aguardar algum tempo para fazer a colheita, né? Mas, de repente, né, quem sabe, ele olhou para o vizinho e viu que a colheita já estava pronta do lado de lá, né? E vai lá e invade o vizinho, apanha do vizinho e tudo. Isso é só uma exemplificação para nós entender como começa esse processo do bem e do mal, né? Como é que isso tudo vai acontecer, tá? Então ele vai e toma do outro, agride o outro, naquele instinto de conservação, muitas das vezes, da sua própria prole e tudo mais. Olha o quanto ele se torna agressivo em relação a outros agrupamentos. Então, ele vai escolhendo esses caminhos, né? Poderia ter escolhido o caminho da amizade, né? O caminho da união e tudo, mas muitas das vezes não foi isso o que aconteceu, né? Então, e com isso, o homem vai olhando, vai faceando com tudo isso. E os espíritos, então, eles dão uma coisa muito interessante aqui, ainda nessa resposta, eles nos dão uma explicação muito interessante. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Olha o aprendizado aí, olha o desenvolvimento daí, né? E se não existissem rochas, né, não compreenderia que há corpos duros. Então, veja que tudo foi colocado em a natureza para isso, para o nosso desenvolvimento. Então, ele coloca, eles terminam essa resposta de uma forma muito interessante, tá? Que talvez nós nunca tenhamos pensado nisso, né? É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Tá? Então, vejam que ele está dizendo. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Ele não está falando aqui que o mal foi uma criação de Deus. Não, o mal não é a criação de Deus. É a criação do homem. E então, o homem vai conhecer o mal pelos seus próprios passos, pelos seus próprios atos, tá? E depois vai sofrer as consequências desse mal que ele praticou. Então, como nós vamos ver numa pergunta um pouco mais adiante ali, né? E aí ele continua e pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Olha, se nós infringimos uma lei, nós temos que, o quê? Nos conformar a essa lei. Ou seja, temos que pagar pela infração que nós cometemos. Não é assim no nosso dia a dia? Nós não temos aí o Código Penal, nós não temos o Código de Trânsito, nós não temos tantos códigos aí de leis que nos punem pelos nossos erros. A lei de Deus é a mesma coisa, né? Quando nós praticamos o mal, nós estamos infringindo
essa lei de Deus, porque ele nos criou para sermos bons, para caminharmos na direção da perfeição relativa. Então, quando nós infringimos essa lei, nós temos o quê? Que nos ajustar a essa lei. De alguma forma, nós teremos, então, vamos dizer assim, uma penalidade. Né? Vamos ter que resgatar o erro cometido. Né? E ele continua mais ainda, né? Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Né? E isso daí é algo, tá, que nós também poderíamos exemplificar. Né? Quantos são aqueles, né, pais, né, que fazem tudo pelos filhos? Não, eu estou dando o que há de melhor para ele. Tá? Eu estou dando o melhor colégio, a melhor educação, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu cubro, né, de todas as mídias modernas aí e vou fazendo essas coisas todas. Tá? Mas será isso um bem? Ele está pensando que está fazendo um bem. Né? Mas será que nesse meio ele está, por exemplo, preparando essas crianças, né, esses filhos, esses espíritos, para a realidade? Ele estará preparando para a luta do dia a dia? Tá? Ele está aí encaminhando os filhos para lutarem, por exemplo, num concurso, fazer um concurso para um outro colégio e tudo mais? Talvez não, né? Não estão preparando eles para o dia a dia da luta, porque estão dando tudo. Eles não fazem o mínimo esforço para conquistar nada. Tá? Nada. Então, aquilo que aparentemente é um bem que eu estou fazendo, na realidade, não é. Tá? Então, é isso que Kardec pergunta, né? Voltando à pergunta. Estando sujeito ao erro, todos nós estamos, porque somos espíritos em evolução, tá? Não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal, crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? E então os espíritos respondem. Jesus disse: vede o que quererias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Tá? Então, quer dizer, será que era isso que quiseram fazer comigo? Eu hoje não ocupo uma posição, não ocupo um cargo, não tenho um título acadêmico e tudo, em função, muitas das vezes, da minha luta, porque muitos fazem isso. Não, eu lutei muito para chegar até aqui. Tá? Não quero isso para os meus filhos. Olha o erro que nós estamos cometendo, né? Dando essa facilidade, dando tudo isso para eles. Né? Então, tudo é uma visão. Lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, né, que Meu Reino Não É Desse Mundo, nós vamos encontrar uma mensagem de Kardec, chamada O Ponto de Vista. Tá? Então, nós espíritas, principalmente, hoje, temos um ponto de vista diferente da vida. Tá? Por quê? Porque a doutrina tirou um monte de cascalhos que nós tínhamos na nossa frente, né? As superstições, o destino, o acaso, a sorte, o azar, a morte, tirou tudo isso e nos esclareceu que tudo o que acontece está relacionado ao quê? À reencarnação, ao bom ou mau uso do livre-arbítrio, né? À lei de causa e efeito. Né? Então, tudo isso é uma visão nova que nós temos. Se antes olhávamos para alguém aí num sofrimento, né? ou, por exemplo, como nós vemos aí, eu vi outro dia no jornal, que em menos de 5 dias, né, uma família inteira foi dizimada aí pela Covid, né? Pai, mãe, filho, né? Um nem chegou a saber do desencarne do outro. Né? Todo mundo olha, oh meu Deus, que tragédia, que coisa horrível que aconteceu com essa família. Não, a doutrina espírita nos mostra, olha só que coisa maravilhosa, que resgate
maravilhoso, olha o cumprimento da lei ou das escolhas feitas por esse Espírito, já estudamos isso no Livro dos Espíritos, né? Que os Espíritos fizeram para que isso um dia acontecesse. Ah, mas se não tivesse aí a pandemia, aconteceria de outra forma. Poderiam contrair uma outra doença, poderiam sofrer um acidente serem hospitalizados e irem desencarnando em dias alternados e tudo. Então, vejo que tudo há uma explicação. A própria pandemia que nós estamos vivendo tem explicações para isso, né? Nós estamos vendo aí no YouTube Divaldo esclarecendo sobre isso, outros pensadores espíritas falando a respeito disso, tudo baseado na codificação, tudo baseado o quê? Nos livros complementares à codificação. Então, nós temos que enxergar as coisas dessa forma, né? Enxergar o bem e o mal e raciocinar. Por isso, eu digo, a doutrina espírita abre a nossa visão e o nosso entendimento de tudo aquilo que está acontecendo hoje à nossa volta, né? Aí, então, Kardec vai mais longe, quando ele pergunta assim, das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra, né? O que nós estamos... O que Kardec... Vamos trazer para a nossa atualidade, né? Das diferentes posições sociais, né? Que posições sociais são essas, né? Aqueles que nasceram e são criados dentro de uma comunidade, aqueles que nasceram em berços de classe média, aqueles que nasceram na classe chamada elite ou classe A. Tá? Não, são diferentes posições sociais, né? Então, como é que isso acontece? Não influenciaria isso, tá, na prática do bem ou do mal? Né? Não estaria acontecendo exatamente isso? Né? Então, é isso que ele quer dizer, né? Então, os espíritos respondem, essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Tá? Então, cada um de nós nasce no melhor lugar para o nosso progresso. Pode parecer estranho nós dizermos que aqueles companheiros nasceram lá na comunidade, onde impera a violência, o vício, já vamos chegar. Kardec se preocupou até com isso e não tinha comunidade na época dele, né? Mas nós vemos que eles nasceram lá por quê? Por uma escolha, tá, de poder confrontar a vida e dali tirar o melhor proveito para a sua evolução. Tá? Outros, talvez, nas classes superiores, estejam passando, muitas das vezes, pelo teste da tentação, né? De não falir nos erros cometidos lá atrás. Lembre-se que quando a gente estuda a riqueza e a pobreza, né, aí eles falam que a riqueza é uma das provas mais difíceis que nós podemos ultrapassar. Né? E quantos faliram no passado? Quantos voltam pedindo esse resgate e voltam a falhar? E outros não, outros progridem, vão em frente. Né? Então, é a lei do progresso. Cada um de nós está no lugar. Né? Continuando, então, ele diz assim, são absolutos para todos os homens o bem e o mal? Aí, agora vem uma diferença muito interessante. Olha o que os Espíritos nos dizem. A lei de Deus é a mesma para todos. Nenhum de nós é privilegiado por Deus. Tá? Nenhum de nós é agredido, atacado ou, muitas das vezes, penalizado por Deus. Não. Né? A lei de Deus é a mesma em todo o universo. Tá? Por isso, Deus, tá, é onisciente, onipresente, tá? E tem uma infinita sabedoria. Por quê? Porque ele cria leis que são imutáveis, são perfeitas. Né? É um dos caracteres da perfeição, atribuída a Deus lá no capítulo 1 do nosso Livro dos Espíritos,
está muito bem explicado tudo isso lá, né? Então, a lei de Deus é uma só. Não adianta dizer assim, meu Deus, o que é que Deus fez por essa criatura? Tá? Meu Deus, não sei mais o que. Não. Tá? Por quê? Ele diz assim, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Né? Então, absoluto, o bem e o mal. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Isso mostra o quê? Não adianta, ele fez uma besteirinha, um errinho ali, um mal pequenininho. Não, mas é o mal. É o mal. Não tem como dizer. É um mal. Ele agrediu uma comunidade inteira, ele destruiu uma cidade, tá? Ele criou algo aí para fazer o mal de muita gente, né? Ele atacou, como nós vemos aí muitas das vezes, né? Esses ataques que algumas pessoas dão e atiram e ferem um monte de gente, tudo. Que o mal tem que ser penalizado. Não, também, ele cometeu um mal. Então, o que o Espírito diz, mal é mal, bem é bem. Tá? Então, o grau de responsabilidade que nós temos é que é o mais importante nisso daí. Tá? Então, nós temos que ver exatamente, né, deixa eu só pegar meu livro dos Espíritos aqui. Então, nós temos que ver o grau de responsabilidade. Aquele que ordena um ataque em massa, né? Aquele que dá ordens e são executadas, né? De forma, às vezes, agressiva por um bando, por um grupo e tudo, a responsabilidade dele no mal é muito maior. Tá? E a dos outros são responsáveis também pelo mal que estão praticando, porque poderiam não responder a tudo isso, tá? Poderiam não aceitar fazer que isso acontecesse. Tá? Então, é a mesma coisa, tá? Quando Kardec nos mostra aqui, tá? O problema das diferentes posições sociais que nós ocupamos. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme, né? Falávamos disso ainda há pouco. Então, vejam que a regra é uma só. Tá? Ela não muda, como nós vimos agora. A lei de Deus é a lei de Deus, tá? Independente das posições sociais. Cada posição social que nós estamos, nós temos aí necessidades relativas àquele lugar, àquela posição que nós ocupamos. Tá? Então, o que nós vemos, tá? Que o que importa ver nisso tudo é a nossa responsabilidade. Não esquecendo nunca, né? Como ele diz, o mal é o mal, o bem é o bem. Continuando ainda mais adiante, né? Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam, quais, nesse caso, os culpados? Pergunta muito pertinente, né, a tudo que nós vemos aí. Né? Nós falamos muito dos políticos. Né? Nós falamos muito dos políticos aí nesse momento, né? Daqueles que ocupam cargo de comando, daqueles que ocupam, né, governos e tudo mais. Né? Generalizando, né? Não existe política partidária de espécie nenhuma. Nós estamos falando no âmbito geral. Tá? Aplica-se a todo mundo isso daqui. Essa pergunta de Kardec. Né? Alguém que é colocado numa posição, numa chefia de um departamento, na chefia de uma empresa, tá? Tudo por eleição, pelos outros e tudo. Tá? E ele pergunta, né?
quem é o mais culpado quando ele pratica o erro? Aquele que está lá naquela posição ou aqueles que colocaram ele lá naquela posição? Tá? Essa pergunta eu acho fantástica de Kardec, tá? Porque se todos nós pensássemos, né, e víssemos a resposta que eles vão dar aqui, tá? nós pensaríamos duas vezes antes de fazer as nossas escolhas. Tá? E eles dizem assim: o mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocaram, tem menos culpa do que os que assim procedendo o ocasionaram. Olha o que quer dizer esta resposta. Olha o que quer dizer. O mal recai sobre aqueles que foram seus causadores. O mal, então, todo mundo vai sofrer as consequências, tá, do mal que causaram, direta ou indiretamente. Então, agora, o que ele quer dizer assim? Aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam. Então, olha só, olha lá, os governantes, os legisladores e tudo mais estão lá porque os semelhantes, ou seja, nós os colocamos lá. Estamos fazendo uma análise disso tudo aí à luz da doutrina, né? Então, aqueles estão lá. Mas, tá, nós também temos culpa. Por quê? Porque ocasionamos que aquela escolha nossa fizesse o mal. Aí vem uma pergunta. Mas ele sempre me pareceu muito bom, ele se desvirtuou lá no caminho dele, aí é outra coisa. Aí é algo diferente. O que eu quero dizer com isso? Tá? Por quê? Você, muitas das vezes, olhou, viu o programa, sei lá o que é, tudo mais, e conhece até aquela pessoa de longa data e tudo, mas quantos são aqueles, né, que se desvirtuam? Lá atrás, Kardec fez uma pergunta, né, aos espíritos, né, por que Deus colocou a tentação nas coisas? E os espíritos respondem, né, para testar o homem. Então, muitas das vezes, o que vai acontecer? Né? Estamos ali olhando, nos certificando de que aquele companheiro ali é uma boa escolha, é tudo isso. Mas ele, tá, não vai chegar lá ao acaso, porque o acaso não existe. Né? Não vai chegar lá a esse acaso. Ele vai chegar lá, por quê? Por um comprometimento na espiritualidade, tá, de fazer o bem coletivo, tantas outras coisas, para resgatar, talvez, dezenas de erros cometidos lá atrás. Mas, ao mesmo tempo, né, ele vai passar pela prova, a prova da tentação. Exatamente para quê? Para passar por esse teste, né, se vai cair, falir no erro novamente. E é assim que nós devemos olhar para a grande maioria desses companheiros que hoje estão aí envolvidos com tanta coisa errada. Tá? Certamente vieram com um propósito, vieram com a missão de ajudar o nosso país a evoluir, a progredir a passos largos, mais rápido, tá? A melhores condições de vida para todos, tá? Porque é a lei do progresso. Nós estamos caminhando, né, na direção do mundo de regeneração. Então, todos eles sobem nesse intuito, né? Quantos são aqueles envolvidos, né, com acontecimentos ruins no passado que envolveram dezenas, milhares, centenas de pessoas? Não sabemos, não sabemos. É problema deles, né? Problema de resgate íntimo de cada um deles. Agora, então, fica aí essa advertência, né? Quando escolhemos, aí sim, quando escolhemos por interesses
por tantas outras coisas mais, sabendo que aquela pessoa realmente não é uma boa escolha, tá? Nós somos mais culpados do que ele vai continuar, talvez, infelizmente, falindo nos erros que já cometia. E nós, por algum tipo de outra coisa, também vamos responder por isso, tá? Em função de termos colocado aquele companheiro lá. Então, essa pergunta é muito interessante, né? E aí, Kardec desdobra isso numa nova pergunta. Aquele que não pratica o mal, mas se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Exemplo que eu gosto muito de citar, né? Todo mundo sabe que eu sempre digo que o supermercado é o melhor lugar para nós evoluirmos, né? Para nós testarmos na prática se realmente estamos evoluindo na paciência, resignação, humildade, fraternidade e tantas outras coisas mais, né? Então, quando diz assim, aquele que não pratica o mal, mas se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este, né? Então, vamos lá, né? Quem é o mais culpado? Aquele que abre o pacote de bala ou de biscoito dentro do mercado, come e larga ele aberto lá, tá? Ou aquele que achou o pacote aberto e também come porque já estava aberto? Quem é o mais culpado disso daí, né? Então, os espíritos respondem. Aquele que se aproveita do mal é como se houvesse praticado. Tá? Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando-o feito, dele tira partido. É que o aprova. É que o teria praticado se pudera ou se ousara. Tá? Ele não teve coragem de abrir, com medo da câmera de vigilância pegar ele ali em flagrante fazendo isso. Tá? Mas ele se aproveitou do mal que o outro fez. Então, quer dizer, ele aceita aquilo. Tá? Ele aceita aquele mal que foi praticado ali, né? Mas como ele não teve coragem de fazer, ele aproveita com essa desculpa, mas já está aberto, eles vão jogar fora mesmo, e eu não sei mais o quê, e ele se aproveita disso. Tá? Então, todos dois são culpados perante a lei de Deus, porque todos dois praticaram o mal. Um praticou abertamente, e o outro se aproveitou do mal, ou seja, praticou o mal também, né? Então, é essa. Estão vendo como a doutrina abre a nossa visão em relação a fatos pequeninos, corriqueiros no nosso dia a dia, né? Quantos são aqueles, como eu vi outro dia, um casal que 2 carrinhos abarrotados de compra, tá? Gastaram mais de 300, 400 reais de compras, tá? E, no entanto, apanharam um pacote com bombom ou amendoim, nem sei direito o que é, comeram e jogaram lá para debaixo do chão e não pagaram por aquilo. Olha o mal praticado aí, né? O que custava aquilo? Ou como a senhora que ia na minha frente, dentro das lojas americanas, parou numa gôndola daquelas, apanhou algo, foi embora. Como nós estávamos indo, atravessando, eu fui atrás dela observando, né? E ela passou direto pelos caixas. Na volta, quando eu tive que passar de novo, eu fui ver o que ela tinha pé. Tá? Um pacotinho, pasmem, de R$ 1,99. Olha só, praticou o mal, tá? Praticou, e vai responder por isso algum dia. Não importa que era R$ 1,99, era o mal que ela praticou. Tá? Ela praticou aquele mal ali, né? Com aquele R$ 1,99 que ela pegou ali e furtou. Então, vejam, o mal é o mal. Não importa o tamanho dele, né? Não importa se ela ia furtar algo de 200, 300, 400 reais, tá? Ou de R$ 1,99. Praticou o mal do mesmo jeito. Tá? E nós vemos isso a todo momento dentro dos mercados, dentro das lojas de departamento. E nós teríamos dezenas de exemplos. E é difícil encontrar alguém que ainda não tenha presenciado esse tipo de cena nesses lugares todos, né? E aí continua Kardec, né?
nas suas perguntas, né? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha que pergunta interessante, né? Já que nós estamos vendo que nós temos que evoluir, né? Não podemos praticar o mal atrasa a nossa evolução, né? O mal gera aí, muitas das vezes, né? Problemas para nós, né? Penas, provas, expiações, tantas outras coisas mais lá na frente, né? Então, eu não faço mal a ninguém, tá? Eu estou aqui na minha, não faço mal nenhum aos outros, né? Aí os espíritos respondem: não. Então, é esquisito, né? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E o espírito diz: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha só o que os espíritos colocam para nós. Que responsabilidade sobre todos nós. Então, eu não pratico mal, né? Aquele negócio, eu vou me isolar, vou virar um eremita, eu não vou fazer o mal a ninguém, mas também não está fazendo bem. Tá? E ele nos diz que nós temos que praticar o bem no limite das nossas forças, ou seja, chegar ao impossível quase de fazer, porque impossível também não existe, né? Mas chegar até onde nós possamos fazer o bem. Tá? Então, é muito importante nós termos isso tudo na cabeça. E quando a gente fala em fazer o bem, tá? As pessoas associam logo, né, a fazer a caridade. E nós vamos ver que os espíritos vão falar isso daqui a pouquinho também, né? Não, nós podemos fazer o bem nas coisas mais simples do nosso dia a dia. As coisas mais simples possíveis, né? Você pode muito bem tirar aquela pedra solta, né, dessas pedras portuguesas que está ali no meio do caminho. Alguém pode pisar ali, escorregar e cair, quebrar um fêmur, quebrar uma bacia, né, ou outras consequências maiores. Joga ali para perto do meio-fio, encosta junto do meio-fio aquele caco de vidro que está ali, tá? Tenta de alguma maneira colocar ele ali no canto e tudo para que depois, mais tarde, a limpeza pública possa retirá-lo, mas para que ele não afete aos outros. Dentro dessas lojas de departamento, principalmente nas seções de moda íntima, tá? Nós temos aqueles cabidinhos pequenininhos, né, onde ficam lá penduradas as roupas íntimas. Aquilo ali, aquele cabidinho puro, no chão, em cima daquele chão muito liso que todos eles têm, é um tombo na certa. É um tombo na certa. Ou pega e pendura, ou então, se não quiser, empurra com o pé para debaixo da arara, para um lugar em que uma pessoa não pise ali. Tá? Ligue para os órgãos públicos reclamando do sinal que está apagado. Né? Olha o que eles dizem, né? Nós vamos responder pelo mal que haja resultado de não haver praticado bem. Então, se eu não tiro, eu vi aquela pedra, sei que ela pode ser uma ameaça ali para quem pisar, e eu falo isso principalmente por causa de uma coisa. Eu moro no segundo bairro do Rio de Janeiro com maior índice de idosos, né? O primeiro é Copacabana e o segundo é a Tijuca. Tá? A quantidade de idosos que a gente vê aí de bengala, de muleta, de andador, com cuidadores e tudo, tá? Nós temos que preservar esses nossos irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte, tá? No limite das nossas forças, nós temos que fazer isso. Para o quê? Para que eles não sofram o mal, porque eu responderei por esse mal em função do bem que eu não fiz. Tá? Então, existe uma série de pequeninas coisas no nosso dia a dia que nós podemos fazer, ajudar a um desses idosos, encaminhar um cego
né? Encaminha aquele cego em direção ao local para onde ele pretende ir. Façamos essas coisas todas. Né? Quanta coisa! Tem algo caído no chão, né? Quebrou algo dentro do mercado, procure imediatamente o locutor para ele pedir, tá, a presença do pessoal da limpeza, porque alguém pode escorregar naquilo, alguém pode se ferir naquilo dali. Então, tem dezenas de coisas que nós podemos fazer. Basta que nós olhemos à nossa volta, né, e vejamos tudo isso que está à nossa volta. Né? E nós vimos lá atrás, né, o problema da posição social. E Kardec volta a esse tema. Ele volta a esse tema numa outra pergunta diferente. Tá? Lá nós vimos, né, praticar o bem ou o mal em função do posicionamento social, sofrer as consequências do bem e do mal em função do posicionamento social, ou, muitas das vezes, pelo posicionamento em que nós os colocamos. Também existe isso daí. Né? Mas ele agora faz uma outra pergunta. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Ou seja, tá? Eu estou numa posição muito ruim, muito humilde, tá? Eu estou numa posição muito alta, muito elevada. Tá? Será que eu posso dizer, não, eu estou aqui, os meus afazeres são muito grandes, eu tenho essa empresa para dirigir, isso tudo mais, eu estou muito ocupado no dia a dia e tudo, então eu não posso me dedicar a essas coisas. Pede a fulano para fazer isso e tudo mais, não sei o quê. Quanto você quer, eu dou e tal, não sei mais o quê. Lá, né? O outro lá, eu não tenho condições, e sou muito pobre e tudo mais, a minha vida é uma dificuldade muito grande, eu preciso muito mais do auxílio dos outros do que auxiliar os outros. Então, olha quantas coisas, né, nós vemos no nosso dia a dia aí. E aí os espíritos respondem: não há quem não possa fazer o bem. Vocês já devem ter visto que essas duas perguntas aqui, essas duas respostas, são as minhas favoritas. Dificilmente eu fujo de algum estudo em que eu não coloque essas duas perguntas. Tá? Porque todo mundo acha que fazer o bem é fazer caridade, é meter a mão no bolso, é esvaziar armário. Isso é importante, é desprendimento dos bens materiais em prol do seu semelhante. Tá? É você doar, é você estar lá. Mas fazer o bem não é só isso, é muito mais coisa. Tá? E agora nós vamos ver lá no final dessa resposta aí. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia na existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Tá? Então, veja, está aí bem claro. Aquilo tudo que eu falei ainda há pouco, o cabidinho, o vidro quebrado e tudo mais, são oportunidades de fazer o bem. Nós estamos no dia a dia, né, estamos lidando ali com pessoas, às vezes, mal-humoradas, passando mal, ou então com problemas sérios que refletem no seu comportamento. Sorria, dê bom dia, agradeça, faça isso. Dê bom dia, por exemplo, para os nossos irmãos garis. Tá? A maioria deles fica numa alegria, numa felicidade danada quando nós passamos e damos não aquele bom dia de boca fechada, não. Aquele bom dia mesmo, com energia, vibrando energia para aquele companheiro. Faça isso. O trabalho deles é muito duro, debaixo de um sol a pino, principalmente no Rio de Janeiro. Tá? Não custa nada nós fazermos isso. Tá? Se você tem a oportunidade, compre uma garrafinha d'água e entregue a um deles, tá, para ali, porque eles às vezes passam horas, né, sem tomar uma água nem nada, só desidratando ali. Tá? Isso aí é fazer o bem. Tá? Levar a palavra amiga aos outros é fazer o bem. Estar presente
nem que seja de forma digital, na vida de um companheiro, na vida de um semelhante, que acaba de ser atingido, por exemplo, na sua família, aí pela Covid e tudo, né, e desencarnou alguém da sua família, ligue para ele, faça uma chamada de vídeo, esteja presente do lado dele, ajudando lá, levando. Isso tudo é fazer o bem. Isso tudo é fazer o bem. Porque eles dizem assim, porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser solicitado. Tá? Então, veja, é ser útil ao nosso semelhante. Né? É ser útil, é ir lá, trabalhar junto a cada um deles, levar aquilo que nós temos de nós para dar. O ser útil é você colocar o que é seu interno, tá? O que é seu. Tá? É o seu tempo, o seu conhecimento, a sua disposição de ajudar o próximo. Isso sim é que é verdadeiramente ser útil, porque quando nós somos caridosos com bens materiais, nós estamos somente transferindo a guarda daquilo que estava sob a nossa responsabilidade para outro companheiro. Mas ser útil e fazer o bem, na acepção total da palavra, é exatamente o quê? Nós sermos úteis, utilizarmos aquilo que é nosso em prol do nosso semelhante. Né? E aí, para praticamente encerrar, mas depois leiam essas questões todas, eu não abordei todas elas, porque o nosso tempo não daria. Então, eu fui pegando algumas, destacando algumas para o nosso trabalho de hoje. Né? Então, duas perguntinhas aqui, tá, que vão responder principalmente aqueles. Olha lá onde ele nasceu. Não tem jeito, não vai dar para nada mesmo, né? Nascendo no ambiente daquele. Né? Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Lá, né? Aí os espíritos respondem, sim. Mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Olha aí a tentação novamente, olha a explicação da tentação aí. Né? Então, todos esses são colocados lá. E hoje, gente, olha o que nós estamos vendo. Né? Quantos exemplos maravilhosos, aí agora nesse momento de pandemia, quantos foram aqueles que, mesmo com todas as dificuldades lá dentro das comunidades, principalmente, eu estou falando das comunidades, mas isso se aplica até à classe média, à classe alta e tudo mais, mas quantos lá eles estão mais expostos, né, ao vício e ao crime. Tá? Mas quantos são aqueles que começaram a empreender trabalhos fantásticos e magníficos em prol dos seus semelhantes? Né? Quantos foram aqueles, né, que criaram? Quantos foram aquelas senhoras humildes que começaram a arranjar pedacinho de pano para fazer máscara para os outros? Tá? Olha só, trabalhando bem. Nós temos aí, né, a Orquestra da Maré, nós temos aí, né, vários bailarinos andando pelo mundo afora, todos oriundos de comunidade, souberam o mérito da resistência ao mal. Então não podemos nunca dizer, ele nasceu ali, não vai dar para nada. Não. Né? Sabe por quê? Olha só a última pergunta nossa aqui. Né? Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, né, ou do mal, né, o mal não se lhe torna um arrastamento quase que irresistível, né, ali. Né, porque o bem é tímido, mas o mal é belo. Né? O mal dá status, dá poder, dá tantas coisas, né, que nós vemos aí à nossa volta. Né? E os espíritos dizem, arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes, deparas,
aquilo que nós estamos falando, né? Quantos demonstraram uma grande virtude aí, né? São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, olha que trabalho fantástico que é empreendido por todos nós, né, no resgate de anos do passado. Esses espíritos, eles resistiram ao mal, tá? Mas, ao mesmo tempo, né, procuraram, nessa resistência, trabalhar no bem. E é isso que nós temos que fazer, né? Quantos apelos nós temos no nosso dia a dia para o mal? Tá? Todos nós temos. Nenhum de nós está imune, né, aos apelos do mal. Todos nós estamos aí. Agora, compete a nós resistir. E compete a nós trabalhar isso para que possa se transformar no bem aos nossos semelhantes. Então, é assim nós terminamos o nosso estudo hoje, tá? E agradecemos mais uma vez, tá, essa querida casa, né, já tão grata a mim, tá? E que nós possamos, em breve, nos reencontrarmos, principalmente de modo físico, né, para matar as saudades de nos vermos, né? Que Jesus nos ilumine, guarde, guie e abençoe hoje e todo sempre.